conhecido do profeta Eliseu. Ele só ouviu falar da fama desse cidadão. Esse cidadão apareceu lá com uma capa e estava rodando a terra, porque Deus já tinha dado o endereço do profeta Eliseu. Embora o profeta Eliseu, de uma certa forma, não tinha passado o endereço para aquele cidadão que já tinha achado o seu endereço. Que cidadão era esse? Nada mais, nada menos do que o profeta Elias. O profeta Elias chegou diante do profeta Eliseu e disse: assim diz o Senhor, me acompanhe, a partir de hoje tu serás profeta. Seu nome não será apenas Eliseu, mas será profeta Eliseu. O profeta Eliseu queria fugir, mas não tem como fugir. Viu que o chamado foi do céu, viu que o chamado era de Deus. Ele então perguntou para o profeta Elias: pelo menos eu posso despedir de meu pai e de minha mãe? Como era isso? Já que ele ia parar de sustentar a casa, já que ele ia parar de bancar a sua família, então ele precisava despedir. O profeta Elias disse: vai lá e despede da sua família. O profeta Eliseu foi lá, pegou os bois, fez lá uma carne assada, porque não é ruim, né? Uma carne bem assada, pegou lá e fez aquela coisa maravilhosa. A Bíblia fala que despediu do pai e da mãe. Todos comeram e beberam, e o profeta Eliseu acompanhou o profeta Elias, ficou aprendendo aonde que o profeta Elias ia, ele ia, aonde que vinha, e assim ficou muito tempo aprendendo com o profeta Elias. Chegou um certo dia que Deus falou com o profeta Elias que o tempo dele de ficar nessa terra tinha acabado, mas que ele seria arrebatado da terra. É igual nós, o nosso tempo aqui é passageiro. Tem gente que vai estar achando que vai ficar aqui 100 anos nessa terra. Eu não sei de onde tirou isso. Se Jesus voltar agora, some todos os crentes que tiver nome escrito no livro da vida, desaparece tudo, a não ser se não subir no arrebatamento. Aí a situação fica complicada. Eu não quero entrar nessa situação, mas para crente que tem nome escrito no livro da vida, ele não tem esse negócio de certeza que vai ficar nessa terra por muito tempo, porque Jesus está voltando, o arrebatamento está chegando, qualquer hora dessa a trombeta vai ser tocada, qualquer hora dessa o alarido vai ser tocado, e quando a trombeta tocar, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e a igreja, nós que estamos vivos, vai acontecer duas coisas: seremos transformados e seremos arrebatados. Agora voltaremos, logicamente, ao assunto do profeta Elias. Ele ficou ciente que Deus ia tirar ele da terra. Então, ele estava na região aonde que ele saiu, região de Gilgal. Saiu, logicamente, o profeta Eliseu, que estava fazendo a obra naquela terra, e de Gilgal ele chamou até mesmo o Elias, profeta, chamou o profeta Eliseu e disse: olha, nós estamos aqui em Gilgal, vamos sair de Gilgal e você poderia ficar aqui. Fica aqui, que eu estou indo ali na frente. Eu estou saindo aqui agora de Gilgal e estou indo a Betel. Por que você não fica aqui, profeta Eliseu? O profeta Eliseu já sabia que Deus ia arrebatar Elias, e Elias tinha feito uma pergunta para ele, e ele não queria ficar sem resposta. Então o profeta Eliseu acompanhou o profeta Elias, saiu de Gilgal, foi para Betel. Chegou em Betel, o profeta Elias de novo perguntou para o profeta Eliseu: você quer ficar aqui em Betel? Enquanto eu vou ali mais na frente, eu vou em Jericó. Ele disse: não, eu não vou te deixar. E foi lá junto para Jericó. Chegou em Jericó, quando saiu de Gilgal e chegou até mesmo em Betel, os filhos dos profetas de Betel falaram para Eliseu: olha, Deus vai arrebatar o profeta Elias, e o que será de você? O profeta Eliseu disse: olha, fique calado, porque Deus também me chamou para essa tarefa. Aí lá, logicamente, em Jericó, os filhos dos profetas de Jericó chamou o profeta Eliseu e disse: olha, daqui a pouco, qualquer momento desse, Deus vai arrebatar o seu senhor profeta Elias. E o que será do seu ministério? O profeta Eliseu disse: fique de boca fechada, porque a hora vai chegar, mas eu também fui chamado para esse ministério. Aí de Jericó, o profeta Elias chamou o profeta Eliseu e disse: fique em Jericó, profeta Eliseu, eu vou logo ali no Jordão e já estou voltando. O profeta Eliseu disse: não, eu vou contigo até o Jordão. Por quê? Porque isso é um signo para nós, servos de Deus, dependendo, logicamente, de quem pedir para nós para parar em qualquer caminho, nós não vamos parar, nós vamos continuar a caminhada. Cristo nos chamou para caminhar. Se estamos em Gilgal espiritual, nós vamos caminhar. Estamos em Betel, vamos caminhar. Estamos em Jericó, vamos caminhar. Estamos no Jordão espiritual, vamos caminhar. Chegando no Jordão, a Bíblia fala que houve um teste. Que teste era esse? Tinha que atravessar o Jordão. Tem coisa que Deus faz que às vezes a gente não entende. Por que o profeta Elias tinha que sair de Gilgal, tinha que ir para Betel, tinha que ir para Jericó e tinha que chegar no Jordão
de lá, a Bíblia fala que o profeta Elias olhou para o profeta Eliseu e disse: olha, faça o seu último pedido. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa tarde. Se Deus fizesse para você a mesma pergunta, dizendo: faça seu último pedido, qual era o pedido que você faria para Deus nessa tarde? Qual é o pedido que eu faria para Deus? Pastor Fabiano, misericórdia, é uma pergunta muito pensada. É como se eu tivesse os meus últimos tempos na terra. Não estou dizendo isso para você, não estou dizendo o que está na palavra. O profeta Elias chegou para o profeta Eliseu e fala: faça o seu último pedido, no caso para mim, porque é o seu último pedido que você está fazendo para mim. Aí o profeta Eliseu, ele chegou para o profeta Elias e disse: olha, eu quero que o Senhor até mesmo me dê porção dobrada, até mesmo de seu espírito, profeta Elias. Eu quero porção dobrada. Se Deus te faz uma pergunta nesta tarde dizendo: faça um pedido extraordinário, qual é o pedido que você está fazendo para Deus nessa tarde? Tu tens um pedido, eu tenho um pedido para Deus nessa tarde, você tem um pedido para Deus nessa tarde de ceia. Qual é o pedido que você até mesmo tem para Deus? Qual é o propósito que você tem para Deus nessa tarde? E a Bíblia fala que o profeta Eliseu pediu a porção dobrada do profeta Elias, e ali estava andando, estava caminhando, eles não sabiam a que hora o arrebatamento ia chegar, mas a Bíblia diz que de repente houve no céu um barulho. Que barulho é esse? Carruagens de fogo desceram do céu, uma carruagem que todo mundo que tinha olho, que estava vivo, presenciou a carruagem. Era uma carruagem de fogo que veio descendo e ficou no meio entre o profeta Eliseu e entre o profeta Elias. E a carruagem de fogo era tão poderosa que fez Elias ficar de um lado e fez Eliseu ficar do outro lado. E a Bíblia fala que aquela carruagem de fogo gerou um redemoinho, e o redemoinho foi tão forte, com aquela ventania tão forte, que o profeta Elias subiu para o céu num redemoinho. Eu vou repetir para nós nessa tarde, para todos vocês aqui: redemoinho não mata crente, prova não mata crente, vento forte não mata crente, tempestade não mata crente. Crente sobe para o céu no redemoinho. No redemoinho, o profeta Elias subiu para o céu e nunca mais voltou. Desde o Antigo Testamento foi o segundo profeta a entrar dentro do céu e nunca mais voltou. O primeiro profeta que subiu direto do céu e nunca mais voltou foi o profeta Enoque. Não é novidade para ninguém, todo mundo aqui conhece que foi salteado. E o segundo profeta, profeta Elias. E para finalizar, logo após o profeta Elias entrar dentro do céu, ficou na terra o profeta Eliseu, e agora ficou com uma responsabilidade, porque ele estava do lado de lá da casa dele e ele tinha que voltar. E naquela época era dificuldade achar barco. Naquela época não tinha avião para viajar de avião. O camarada tinha que ter fé para orar e o Jordão abrir para ele voltar para casa. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu pegou a capa de Elias que caiu, e ele pegou a capa de Elias e chegou diante do Jordão, e alguns dos profetas ficou de longe olhando. Nós vamos agora ver quem é profeta Eliseu, agora sem Elias. Quando ele estava com Elias, ele se achava alguém. Quando ele estava perto dele, ele se achava que era alguém. Quando ele estava perto de alguém, ele se achava que era profeta. Vamos ver se ele é profeta mesmo, porque agora Deus levou o profeta Elias. Vamos ver se ele consegue fazer a obra sozinho. Vamos ver se ele consegue fazer a obra com um culto pequeno. Vamos ver se ele consegue fazer a obra numa igreja esvaziada. Vamos ver se ele consegue fazer a obra quando não tiver muita gente para dar glória. Vamos ver se ele consegue fazer a obra quando a igreja tiver menos pessoas dentro da igreja. Vamos ver se ele consegue fazer a obra, se ela consegue fazer a obra, se ele consegue servir a Deus, se ela consegue servir a Deus quando as coisas estiverem difíceis. Mas o profeta Eliseu ficou firme. Ele pegou a capa do profeta Elias, chegou diante do Jordão, olhou para o céu e orou dizendo: aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus de Elias? Eu preciso do Deus de Elias agora. E a Bíblia fala que naquele momento Deus abriu o Jordão. O profeta Eliseu atravessou o Jordão, e depois que ele atravessou o Jordão, ele foi para Gilgal. De Gilgal aconteceu a milagre. O primeiro milagre com o profeta Eliseu foi quando o Jordão abriu e ele atravessou na
acontece? Aonde que profeta chega, levanta um pé de guerra. Aonde que tem profeta de Deus, aonde que tem uma profetisa de Deus, o inimigo às vezes começa a levantar uma ventania, o inimigo levanta uma tempestade, mas a tempestade vai passar, a ventania vai passar. Levantou-se uma grande tempestade, levantou-se uma ventania lá em Samaria. Os reis começaram a querer guerrear. O rei de Israel, chamado Jorão, ele então se levantou e foi falar com o rei Acabe, ou melhor, com o rei Josafá, que era rei de Judá, e conversou com o rei de Edom para fazer guerra. A guerra estava travada entre Israel, entre Judá, e entre o rei de Edom e entre o rei de Moabe. O rei de Moabe disse que ia destruir os reinos de Israel, os reinos de Judá e os reinos de Edom. Mas a Bíblia fala que quando Josafá estava conversando com o rei Jorão, a primeira coisa que Josafá perguntou é: para onde nós vamos caminhar? Jorão disse: nós vamos caminhar pelo caminho de Edom, e depois vamos chegar, vamos ver o que vai acontecer. Aí começaram a caminhar para a guerra. Passou o primeiro dia, não tinha água para beber. Passou o segundo dia, não tinha água para beber. Passou o terceiro dia, não tinha água para beber. Passou o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, o sétimo dia, não tinha água para beber. Eles caminharam, diz a Bíblia, aqueles exércitos, rei Josafá, rei Jorão, rei Edom, com seus exércitos, caminharam 7 dias sem beber água. Tinha uma grande seca. Aí agora Josafá perguntou para Jorão: o que vai acontecer? Tem algum profeta de Deus por aqui? Aí alguém levantou e disse: olha, profeta Eliseu, aquele que andava com o profeta Elias, ele está em Samaria. Correram lá, trouxeram o profeta, ou melhor, eles foram falar com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu até mesmo estava na presença de Deus e perguntou para Jorão, dizendo: por que, rei Jorão, rei de Israel, que você não vai procurar lá as filhas, das prostituições de Israel? Por que tu não vai procurar lá a tua mãe Jezabel? Por que tu não vai procurar lá Baal? Por que tu vem me procurar? Aí rei Jorão diz: olha, Deus nos entregou na mão dos moabitas. Aí rei Jorão diz: olha, se eu não temesse a Deus e não respeitasse a presença do rei Josafá, rei de Judá, eu não ia te dar uma resposta de Deus. Mas a resposta de Deus é: cadê o músico? Pega o músico. Aí quando trouxeram o músico começou a tocar. Às vezes tem pessoas que cantam, às vezes tem pessoas que louvam, que acham que o ministério é pequeno, que acham que o ministério é menor do que quem prega, e não é. O músico, o ministério é tão valioso, igual o ministério de quem prega, igual o ministério de quem ora. Todos que oram, todos que pregam, todos que fazem a obra, independente se é um copo d'água que dá para um profeta pregar. Deus abençoe Daniel pelo copo d'água. Deus abençoe a igreja. Todas as vezes que você faz algo para Deus, seu ministério não é pequeno. Quem canta não é menor do que quem prega. Quem prega não é menor do que quem canta. Quem canta e quem prega não é menor do que quem ora. E quem ora não é menor do que quem prega, não é menor do que quem canta. Todo ministério é especial para Deus. Os músicos começaram a tocar, a música começou a tocar, e veio a profecia do céu aos ouvidos do profeta Eliseu, e ele começou a profetizar dizendo: olha Israel, assim diz o Senhor, faça cova no deserto, faça cisterna no deserto, porque Deus vai mandar água, não vai ser chuva, não vai ser temporal. Eis que as covas vai ser enchida de água, e vocês vão beber, nosso rebanho vai beber, o exército vai beber, os animais vão beber. Então no outro dia, diz a Bíblia, que veio tanta água de Edom, tanta água que encheu a terra, os animais começaram a beber água. Eles tinham 7 dias de sede, ninguém bebia água, nem os animais, nem os exércitos, e nem os 3 reis, nem o rei Jorão de Israel, nem o rei Josafá de Judá, e nem o rei Edom. Mas quando a água veio, a água inundou a terra, e todos que estavam com sede passaram a beber água, e a Bíblia fala que foi uma coisa maravilhosa. Mas aí depois, a Bíblia fala que Moabe, no outro dia, no dia do sacrifício da manhã, os moabitas levantaram, o sol raiou sobre as águas, porque as águas por onde caminhava, as águas inundou a terra. Depois de 7 dias de seca, os moabitas olharam para o outro e disseram: olha, não é água não, é sangue. Por quê? Para Israel era água, mas o inimigo não conseguia enxergar água. O inimigo conseguia enxergar sangue. O inimigo conseguia ver sangue na terra, mas não era sangue, era água. Às vezes Deus faz algo na sua vida, às vezes Deus faz algo na minha vida,
vida que nós estamos vendo água, nós estamos vendo milagre, nós estamos vendo a glória de Deus, mas às vezes o inimigo olha e não vê água, o inimigo olha e vê sangue, porque também estamos cobertos no sangue de Cristo. Você está coberto no sangue de Cristo, a nossa vida está guardada no sangue de Cristo, a igreja está envolvida no sangue de Cristo. Os adversários olharam e Moabe diz: olha, é sangue, eis que os israelitas mataram um ao outro, agora nós vamos pegar os nossos despojos. E quando os moabitas foram achando que Israel tinha matado um ao outro, não era nada disso, era uma emboscada de Jeová. Chegou lá, a Bíblia fala que os moabitas foram até mesmo dissipados pela espada de Israel. Aí eles ficaram: mas que negócio é esse? O sangue tomou conta na terra. Mas não era sangue, era água. Só que os olhos dos moabitas, eles não conseguiam enxergar água, eles só conseguiam enxergar sangue. Lá vai uma profecia de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Quando o inimigo olha para mim, quando o inimigo olha para você, ele só consegue enxergar sangue. Por quê, pastor Fabiano? É porque a minha vida está guardada, a sua vida está guardada e coberta no sangue de Jesus Cristo. O diabo não tem mais nada para ver, o diabo não tem mais nada para enxergar, ele só enxerga sangue de Cristo que cobriu e que cobre a minha vida, cobre a vida do seu marido, cobre a vida da sua esposa, cobre a vida até mesmo, aleluia, dos seus filhos e dos nossos filhos. Pelo sangue, os moabitas foram destruídos, tudo porque acharam que Israel tinha matado eles mesmos, e não era. Deus fez um milagre, Deus mandou água para matar a sede dos israelitas e o povo de Edom também, que beberam da água, mas os inimigos de Moabe não conseguiram enxergar água, eles só conseguiram enxergar sangue, achando que os israelitas tinham matado um ao outro e derramado sangue, mas não era Deus que tinha feito os olhos dos moabitas achar que aquela água era sangue. Por isso Moabe foi derrotado diante de Israel. No Novo Testamento aconteceu a mesma coisa. Lá na cruz do Calvário, quem não estava enxergando nada achava que ali era derrota, mas não era. Ali estava Jesus Cristo entre dois malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. O que acontece? Alguém achou que era o final, alguém achou que era para acabar, não era o final não. Jesus Cristo, quando derramou até a sua última gota de sangue, veio a derrota do inferno, veio a derrota do diabo, veio a derrota da morte, veio a derrota de tudo o que não presta. O sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário por nós, e quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário por nós, a nossa vitória foi garantida, nosso nome foi escrito no livro da vida, e Cristo Jesus triunfou sobre o diabo pelo sangue, triunfou sobre a morte pelo sangue, triunfou sobre o pecado pelo sangue, nos cobriu pelo sangue, escreveu nosso nome no livro da vida pelo sangue. Nós vamos subir no arrebatamento da igreja pelo sangue, nós vamos deixar de morar nessa terra e moraremos na glória eterna pelo sangue. Tudo é pelo sangue. Se você está aqui, é pelo sangue. Se eu estou aqui, é pelo sangue. Se a gente canta, é pelo sangue de Cristo. Se eu estou pregando, é pelo sangue de Cristo. Essa igreja que está aqui nessa tarde aberta, é pelo sangue de Cristo. E essa ceia, nós estamos ceando daqui a pouquinho, simbolizando o corpo de Cristo na cruz e o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por nós. Deus nos abençoe. Que essa palavra esteja no nosso coração e que Deus continue falando em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Gostaria de pedir que as crianças, ou uma das crianças, pode ser a Júlia, ou pode ser uma de suas irmãs, louve ao Senhor enquanto nós vamos lavar as mãos e em seguida celebrar a ceia